hermanos, buenos días. Mientras eu preparo a tecnologia aqui, vosotros podéis abrir a carta de Pablo a Filemón. Estou tão nervioso como sempre que não logro nem poner minha própria contrasenha aqui. Agora sim. La carta de Pablo a Filemón, aqueles que não sabeis de lo que hablo, la carta a Filemón é uma carta de las Escrituras. É uma carta antes de la carta a los Hebreus e é a última carta de las pastorales de Pablo. Depois de 1ª, 2ª Timoteo, Tito e Filemón. Graças, hermano. Como veis em la pantalla, estaremos considerando os versículos que vão de 8 hasta el 16, pero vamos ler a partir do versículo 4, porque tem muita conexão o versículo 8 com os versículos anteriores. Lo siento. Mas eu que estou assim, ¿vale? Temblando. La epístola de apóstolo Pablo a Filemón, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler hasta el 16. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelva a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para isso se apartou de ti por algum tempo, para que le recibieses para sempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, maiormente para mim, pero quanto mais para ti, tanto em la carne como en el Senhor. Amém, hermanos? Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar, pedir a bendição del Senhor para esta predicação. Senhor Deus, Padre nuestro, acabamos de ler tu palavra, Senhor. Com gozo, com alegria, hemos contemplado o texto que temos aqui em manos e te damos as graças, Deus. Te damos as graças por esta carta que temos aqui. Que, Senhor, ahora ayúdeme em la exposição do texto bíblico. Que sea o Senhor hablando a mis hermanos. Que o Senhor sea glorificado, Deus, en esta predicação. Que em mis debilidades, mis limitações, Deus, que o Senhor seja grande, que o poder do Evangelho seja grande em nossas vidas. Bendiga a vida de cada um de mis hermanos que estão aqui nesta manhã, bendiga aqueles também que nos siguen em seus hogares. Que o Senhor nos ajude e siga bendicindo nossas vidas como o Senhor sempre lo hace, Deus. Ajuda-me em la exposição e que tu Espírito Santo abra nossos corações, cambiando nossas vidas, haciendo de nosotros hijos mejores para ti, Deus. Hijos que reflejan cada vez mais a glória de nosso Salvador. En el nombre del Senhor Jesucristo, es lo que te pedimos, Senhor. Amém. Amém, hermanos. En el último sermão dessa série de exposições de la carta a Filemón, estuvimos considerando os versículos que vão del 4 hasta el 7, e vimos nesses versículos
además de que um bocadilho saboroso leva panes e é relinhado com queijo e bacon, que creio que muitos se quedaram com essa imagem na cabeça, vimos também que por meio de Jesus Cristo, hacemos parte de uma família espiritual, temos a Deus como nosso Padre e que por isso há uma colaboração, uma comunhão entre nós outros creyentes, e essa comunhão é evidenciada por meio de nossas demonstrações de amor uno para com o outro, de nossas buenas obras, las buenas obras hechas a nossos hermanos e hermanas. Ou seja, uma vez salvos por meio da fé, temos comunhão uno com os outros e evidenciamos esta comunhão amando-nos uno a los outros. Esta comunhão não é um fim em si mesma, já que, como hemos visto no versículo 6, quanto mais grande nossa comunhão, quanto mais amamos uno a los outros, mais o amor de Cristo é conhecido em nosso meio, mas Cristo é glorificado em la igreja. La glória de Cristo é dada a la igreja para que, nesta comunhão de amor, seamos uno, perfeito em unidade, para que o mundo veja o amor de Cristo para nós outros e em nós outros. Agora, entraremos no tema central da carta a Filemão. Pablo escreve essa carta para hacer duas petições a Filemão, seu amado hermano, seu amado colaborador. Uma das petições é o que vemos no versículo 22, estaremos considerando no seguinte sermão. Pablo esperava ser liberto da prisão em que estava e visitar a igreja de Colossa, assim que necessitaria de alojamento. Pero isso estaremos considerando no último sermão dessa série, Deus mediante, a quarta parte. Pero a outra petição que Pablo hace é a mais importante. É a que Pablo dedica muito mais tempo em la carta para hacerla. Del versículo 8 hasta o versículo 21, Pablo ruega, apela, pide de todo su coração para que Filemão receba a seu escravo Onésimo, que por algum motivo havia huido, pero agora regressaria à la igreja de Colossas. E aunque a palavra perdão não seja mencionada nenhuma vez aqui na carta, não há dúvidas que esse é o tema central de ela. Pablo quer ensinar que o efeito, que o resultado de nossa redenção em Cristo não só restaura a relação rota que há entre a humanidade e Deus, como também restaura as relações personales rotas, relações sociais rotas, e que a medicina para esta restauração é o amor. O amor que há em nossa relação de hermanos e hermanas em Cristo, hijos del mismo Deus Padre, é mais forte que qualquer outra relação social que pueda haver entre os homens. E nesta manhã estaremos centrados nos versículos que vão del 8 hasta el 16, donde Pablo hace la petición e ruego a Filemão basando-se em sua própria relação com Onésimo, esse escravo. Vemos que o versículo 8 empieza com por lo qual, ou seja, que lo que Pablo hablará agora tem relação com todo lo que Pablo já habló desde que começou a carta, ya que tu, Filemão, és mi hermano amado, mi colaborador, ya que oigo de tu amor e de tu fé hacia Senhor Jesucristo e para com todos os santos, ya que
por esse mesmo amor, los corazones de los santos han sido confortados. Por isso, por lo qual, por esses motivos, te voy a hacer una petición. Te voy a hacer una súplica. Versículo 8 sigue. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo es un apóstol. Tiene autoridade dada por Cristo e poderia ser uso dessa autoridade da mesma maneira que há em outras cartas. Muitas vezes Pablo empieza as cartas às outras igrejas hablando, Pablo, llamado a ser apóstolo de Jesucristo. É uma autoridade que ha sido delegada por Cristo a ele. Además de ele ter também plena liberdade para ordenar algo que é moralmente correto, que é bíblico, que é vontade de Deus. Pablo, então, poderia ser uso dessa autoridade. Pero vemos aqui no versículo 9 que empieza, mas bien te ruego, te hago um apelo, te hago uma petição, te suplico. Pablo acerca-se a Filemón com graça, com humildade. Abre mano de sua autoridade apostólica, de direito que tiene de mandar-lhe lo que conviene para dar lugar a algo muito mais poderoso que essa autoridade. Te ruego por amor, sendo como soy Pablo ya anciano e agora además prisioneiro de Jesucristo. Te ruego por amor. Tengo oído hablar de tu amor, de como los corazones de los santos son confortados. Así que te ruego para que sigas poniendo en práctica este amor, pero ahora direccionado a una persona específica. El apóstolo humilha-se. Rogar por amor é um reflejo del abrir mano de suas próprias vontades, desejo, autoridade e viver para Cristo e hacer la voluntad de su Senhor. Pablo se gloriava em suas debilidades, em las afrentas, em las necessidades, em las persecuções, em las angústias, em las prisiones, porque sabia que o poder de Cristo se perfeccionava em sua debilidade. Sabe que a força de ele vem de Cristo, não do status de apóstolo que ele tem. Por isso, não vê problema algum em hacer-se pequeno para que Cristo seja grande. Haz el mismo que nosso Senhor. Jesús também experimentou debilitar. Jesús experimentou nuestra debilidade. Sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomando a forma de servo, hecho semejante a los hombres, e estando em la condição del hombre, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte e muerte de cruz. Filipenses 2. Se Pablo experimenta a debilidade de suas forças por já ser um anciano, como habla aqui no versículo 9, Cristo experimentou a debilidade de todas suas forças em la cruz, para que em nuestra debilidade encontremos forças em Ele. Se Pablo agora é prisioneiro, nosso Senhor Jesucristo estuvo preso em um corpo de homem também, para que nós agora encontrássemos nossa liberdade nele. Vivimos em um mundo onde a gente se aferra a seus direitos, a suas liberdades. Vivimos em um mundo onde todos querem empoderar-se. Querem ter a opinião mais relevante, querem ser vistos, desejam ser mais importantes, desejam ter mais visualizações em seus vídeos, nas redes sociais, mais likes, mais curtidas. Querem fazer coisas que chamam a atenção da gente a eles mesmos.
Um mundo onde muitos querem ser líderes, pero poucos querem ser siervos. Ser os primeiros, não os últimos. Ser servido, não servir. E muitas vezes o mesmo pensamento llega a nossas igrejas. La gente em busca de status, reconhecimento, que só estão dispostos a ajudar os demais se podem ser vistos, se podem ser alabados por la gente, que desenham os púlpitos, não las fregonas, os instrumentos musicales, pero não ele visitar os maiores ou cuidar de los niños. Isso não dá status. Que haya em nosotros el mismo sentir que hubo também em Cristo Jesús. Deus nos invita a deixar nosso status, deixar nossa autoridade, deixar de ser autossuficientes e a ser-se débil, anciano, prisioneiro, dependientes de Deus, dependientes uno de los otros, para que o poder de Cristo se perfeccione em nossas debilidades. Pablo sigue agora com seu ruego e agora finalmente menciona por que está rogando. Leemos no versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Solo ahora, en el versículo 10 de la carta, el nombre de Onésimo, el esclavo, es mencionado. Pablo estava preparando todo hasta chegar este momento, eligindo muito bem as palavras para que su ruego llegasse hasta el coração de Filemón. En el original, el nombre de Filemón aparece al final del versículo. Filemón provavelmente leeria a carta assim: Te ruego por mi hijo, a quem engendré em mis prisiones. Oh, Onésimo. Antes de hablar o nome de Onésimo, Pablo añade uma carga emocional a sua petição. É seu hijo espiritual. Tras sua conversão, agora Onésimo hace parte da mesma família espiritual que Pablo e Filemón já hacen parte também. E Pablo compara o amor que ele tem por Onésimo como o amor que uma madre tem por um hijo que é engendrado en ella. Filemón, te estou enviando mi hijo. Não és um qualquer. És uma parte de mim. Tu serias capaz de dizer não àquele que eu engendré? Pablo utilizando de todas suas forças para ablandar o coração de Filemón. Nós sabemos o que Onésimo hizo a ele, pero vemos todo o cuidado, toda a preocupação do apóstolo, todo o tacto, toda a ternura, toda a amabilidade cristiana para arreglar esse conflito. Não só llega e habla a verdade. Hay que oír a verdade, sim, assim que vou decirla de qualquer maneira, dá igual como eu reciba, não é problema meu, é problema de ele. O importante é dizer a verdade. Lo importante é dizer a verdade. Não só llega a se importar-se com o que o outro sentiria. Não só llega e ordena lo correcto. Não hace isso. Te ruego por mi hijo, a quem engendré mis prisiones, Onésimo. Está lendo muito bem as palavras aqui. No versículo 11, el cual en otro tiempo te foi inútil, pero ahora a ti e a mí nos es útil. Pablo hace um chiste aqui, uma broma com o nome de Onésimo. Onésimo significa el que tiene valor, que es rentable ou que es útil. Como muitos escravos não tinham um nome, era comum nombrar os escravos que eram úteis de Onésimo, os escravos que faziam bem seu trabalho. Como o nome de Onésimo, no original, como comentei,
só chega no final do versículo 10, Filemón está leyendo a carta assim: Te ruego por mi hijo, a quem renderé mis prisiones, el útil, el qual em outro tempo te foi inútil. É decir, em qual, em outro tempo, por algum motivo, Onésimo não hacía justiça ao nome que tinha. Nós sabemos quais os problemas que Onésimo generou a Filemón, pero ele, por algum motivo, deixou de ser útil. Era um servo inútil. Pero esse homem conheceu o Evangelho. Esse servo inútil conheceu a Cristo. Deus cambiou esse homem. Ha passado um novo nascimento aqui. Agora ele está em Cristo. Nueva criatura é. As coisas viejas passaram e aqui todas são hechas novas. Antes inútil para ti, Filemón, agora é útil para ti, para mim, para a igreja de Colossa, para o Evangelho. Deus cambiou o status desse homem. Ele inútil, agora útil. E sem valor, agora precioso. Ele que por ser escravo não é conhecido, reconhecido por la sociedade de seu tempo, agora é conhecido por Deus. Ele que provavelmente não tinha um nome de verdade, quizá Onésimo seja um apodo, agora tem escrito em uma pedrecita branca um novo nome que ha sido dado por Deus. E se é útil para Deus, seguro que é útil para Pablo, seguro que também que é útil para Filemón. O mesmo ha passado com nós outros, a mesma situação ha passado com nós outros a crer em Cristo. Nosso Deus não tem servos inúteis. Cada um de nós que hemos sido adoptados por Deus, somos hijos úteis a los propósitos de Ele. Dá igual o status que tu tens na sociedade. Dá igual como tu eres visto por tus amigos, por tus familiares, por tu esposa, esposo, por tus hijos. Deus ha colocado cada um de nós como membros do corpo de Cristo, como Ele quiso. Assim que os membros que parecem mais débiles são os mais necessários. Os que parecem menos dignos, a eles vestimos mais dignamente. Deus nos ha hecho útiles, não porque há algo de bueno em nós mesmos, sino que hacemos parte do corpo de Cristo. Somos servos de nosso Senhor Jesus, llenos de Deus, llenos del Espírito Santo. Onésimo era inútil. Agora, nova criatura é útil. Versículo 12, en el qual vuelvo a enviar-te, tú pues recíbele como a mí mismo. Agora, então, Onésimo é um novo homem que conheceu o Evangelho, se converteu e provavelmente arrependido de qualquer problema que tenha ocasionado a Filemón, volverá a la igreja de Colossas. Como Filemón confirmará o perdão a Onésimo? Pablo nos habla aqui, recibiéndolo. Há que receber agora o Onésimo arrependido. Há que dar passo. Há que abrir o caminho para a restauração agora dessa relação. Há que perdonar. O perdão, hermanos, não é uma opção ao creyente. Não é uma opção ao cristiano. É um dever. Não estou dizendo que é um dever sencillo, pero é algo que deve ser hecho. Jesus, em Lucas 17:3, disse: Se tu hermano pecare contra ti, repréndele.
E se se arrepentiere, perdona-lhe. E se 7 vezes ao dia pecare contra ti, e 7 vezes ao dia volvere a ti dizendo, me arrepento, desista dele. Perdona-lhe. Pablo aos Efésios escreve, antes, sede benignos unos com outros, misericordiosos, perdonando-os unos a outros, como Deus também os perdonou a vosotros em Cristo. Perdonando-os unos a outros, como Deus também os perdonou a vosotros em Cristo. Há muitos que têm dúvidas de como fazer para perdonar a la gente. Há gente que espera ler em livros que alguma fórmula, uma receita mágica de como lograr perdonar a alguém que ha cometido um pecado contra ti. O que Pablo está dizendo é, mira a cruz. Mira o que Deus hizo por vosotros. Mira el amor de Deus, la misericórdia de Deus hacia vosotros. E isso deveria ser suficiente, deveria bastar para que lográssemos perdonar uns a outros. En el caso de Filemón aquí, el ruego por amor que Pablo hace es recíbele, perdónale. Perdonar também é uma maneira de amar. Devemos amar uno a outros, assim como devemos perdonar uno a outros. Claudio, tu hablas esto porque no sabes lo que ella ha hecho contra mí. La verdad es que no soy yo hablando, sino las escrituras. Entonces, no quero ser insensible ao sofrimento de nadie. No estou dizendo a vosotros que o sofrimento que quizá tu tengas não é nada, que tu dolor não é verdadeiro. Não estou dizendo isso. Tampouco estou dizendo que perdonar é algo sencillo, ou que quizá tu não necessitas de la ajuda de outros irmãos para lograr o perdão, para lograr perdonar. Pero uma coisa devo perguntar-te: ¿eres creyente? ¿Eres cristiano? E se a resposta é sim, sou creyente, sou cristiano, he nascido de novo, sou impelido por las escrituras a perguntar-te, ¿crees que o pecado que fulanito cometeu contra ti é mais grande que tu pecado contra Deus? Todos nós outros pecamos al diário contra o Criador de todas as coisas. Todos nós outros pecamos contra o Santo, Santo, Santo. Pecamos contra o Todo-Poderoso. E aún assim, sendo inimigos, Cristo descendeu hasta la terra para salvar-nos. Se Deus pode perdonar uma ofensa tão grande e entregar a su Hijo em favor de seus inimigos, por que tu, oh Deus, não pode perdonar uma ofensa menor? Esse é o ponto. Hemos ouído em uma leitura congregacional, servo malvado, toda aquela deuda te perdonei porque me rogaste. ¿No debias tu também ter misericórdia de tu conservo, como eu tive misericórdia de ti? Nós outros hemos rogado a Deus que perdonasse nossa deuda de morte. Por que não deveríamos ter misericórdia de alguém que peca contra nós outros? Devemos perdonar de todo o coração cada um a seu irmão suas ofensas. Se somos imitadores de Pablo, assim como ele era imitador de Cristo, se somos humildes, se nós somos egoístas, se negamos a nós outros mesmos, se somos pobres em espírito, veremos a nós outros mesmos como uma pessoa tão barra, que nenhuma ofensa contra nós outros será considerada importante. Eu sou pior
de lo que vosotros podáis imaginar que eu sou. Se tu conoces tu próprio coração, tu sabes também que és pior do que qualquer ofensa que outro pueda hacer contra ti. El orgulho, el que se estima a si mismo, este normalmente é o que não perdona, pois pensa de uma maneira tão elevada de si mesmo que és incapaz de aceitar as críticas e ofensas. Não seamos assim, hermanos. Es deber-lhe creyente perdonar. Por supuesto que perdonar não é olvidar o que passou. Não é hacer de tonto. Tampouco significa continuar na situação agressiva, abusiva, peligrosa. E no caso de Filemón, o perdão significa receber a Onésimo. Pero há situações que não há possibilidade de acercamento, de reconciliação. O perdão significa amar a su inimigo. Tu inimigo tem hambre? Dá-lhe de comer. Tu inimigo tem sede? Dá-lhe de beber. Es não buscar a vengança. Mia es la vengança. Eu pagaré, diz o Senhor. Es confiar nosso dolor a nosso Senhor. Creyendo que Ele morreu por coisas muito piores que nós outros hacemos contra Ele. Para que Filemón reciba a Onésimo, Pablo habla, recíbele como a mí mismo. En el griego, recíbele como una parte de mí. Recíbele como mi corazón. Recíbele como los afectos más tiernos que tengo. Pablo hace de sí mismo un igual que um escravo. Os escravos, para os romanos, eram a classe social mais baixa que havia. Não eram vistos como pessoas, eram ferramentas de trabalho. Mira como Pablo construye o argumento para restaurar esta relação. Pablo, já apelado ao amor de Filemón, a sua propriedade, a seu encarcelamento, habló de la conversión de Onésimo, lo llamó de hijo, habló de la utilidad de él y ahora se hace uno con él. Essa carta não é só uma lecção de perdão, pero também de como devemos trabalhar por la restauração de las relaciones rotas que há em nosso meio. Pablo não está buscando a reconciliação de los dos só porque é o correto a ser hecho. Pablo põe toda a sua vida nessa restauração. De modo que disse, como a mim mesmo, és parte de mim. O que temos aqui, hermanos, é um modelo de como realmente deveríamos estar implicados em las restaurações rotas entre nós. Pablo não está sendo só el uso de boa teologia, de boa doutrina, tampouco está sendo demagogia, só utilizando palavras para tentar convencer a Filemón. Não. O que vemos é uma pessoa completamente implicada nessa restauração. Pablo está utilizando todos os recursos que tem para fazer com que essa relação seja restaurada, para fazer com que o perdão seja conquistado. Está dando a vida de ele para que o problema seja resuelto. Quanto estamos dispostos a dar de nós mesmos para que o evangelho seja vivido por la gente? Quanto de nossa vida dedicaríamos para a restauração de uma amistade, de um matrimônio roto, para arreglar uma situação onde há ausência de perdão entre creyentes? Qual preço estaríamos dispostos a pagar para discipular a nossos irmãos, dar nossas vidas para que eles conozcam mais a Deus, glorifiquem mais a Cristo com seus hechos, com suas vidas? Cristo ha dado toda a sua vida em sacrifício por seu povo para sermos semelhantes a Ele. Estamos dispostos a ser Ele mesmo, a dar nossas vidas para ser com que outros sejam semelhantes a nosso Senhor?
perdonar, reconciliar. Versículo 13. Eu quisiera retener-le comigo, para que em lugar tuyo me servisse e me expressiones por el evangelho. Onésimo é útil. Onésimo é uma parte da vida de Pablo agora. Onésimo é como um hijo para el apóstolo. Por supuesto que Pablo quer retenerlo. Necessita de sua ajuda na prisão. Necessita de sua ajuda também para a predicação do evangelho. Pero não é egoísta. Lo primero é lo primero. Ele sabe que lo correcto agora é enviar o escravo a seu dueño. E por mais que lhe cause dolor, tristeza, Pablo sacrifica sua vontade para ser que el correcto sea, para que el correcto sea hecho. Pero nada quise hacer sin tu consentimento, para que tu favor não fosse como de necessidade, sino voluntário. Se Pablo retiene a Onésimo, Filemón nunca teria a oportunidade de dizer sim a essa reconciliação. Vemos aqui um modelo maravilhoso de que é o Evangelho. Se antes nós teníamos a lei do Senhor gravada em pedras de maneira externa, agora, por meio do Espírito Santo, temos a vontade de Deus gravada em nossos corações. Somos transformados de adentro hacia afuera. De modo que agora podemos fazer a vontade de Deus, não porque somos pressionados, intimidados, coaccionados, sino porque é algo voluntário. É desejo que está em nossos corações. Pablo está invitando Filemón a poner em prática este evangelho. Porque quizá para isto se apartou de ti por algum tempo, para que le recibieses para sempre. Versículo 15. Esse se apartou, eu na primeira leitura dá a impressão de que Onésimo tomou a decisão de alejar-se de Filemón. Pero há algumas versões que traduzem esse verbo se apartou não de uma maneira ativa, é decir, não como uma ação de Onésimo em apartar-se, sino de uma maneira um pouco mais passiva, é decir, que Onésimo foi apartado de ti. Pablo apela agora para a providência de Deus. Por la providência de Deus, quizá ele foi sacado desta relação por algum tempo para que, al final, Deus obrasse de uma maneira que agora eles, por meio da restauração desta relação, poderão estar juntos para sempre. Não só neste mundo, pero também por toda a eternidade. Porque quizá nós não sabemos, não podemos ver os secretos que há na provisão de Deus, pero quizá Deus, em sua providência, está fazendo o que já sabemos que Ele pode fazer: usar o mal para produzir o bem. Usar este conflito para produzir um bem, uma restauração, uma união mais eterna. Deus faz isso. Vemos o exemplo de José, que é vendido por seus irmãos como escravo para mais tarde ser um dos principais del Egipto, ser a salvação para os descendentes de Abraão. O mesmo apóstolo Pablo escreve a los de Roma que todas as coisas les ayudan a bien a los que aman a Deus, a los que conforme a su propósito são llamados. Pues bien, quizá en el momento que Filemón recibir Onésimo, o plano de Deus estará concluído. E alabaremos a Deus por sua provisão. E a igreja de Colossas alabará a Deus por a provisão dele. E chegamos ao versículo 16. No ya como esclavo, sino como mais que esclavo, como irmão amado, maiormente para mim, pero quanto mais para ti, tanto em la carne como no Senhor. Antes de começar a construir uma casa, é necessário conhecer o terreno, nivelar-lo, medir a inclinação, cortar, reranhar, realizar o traçado. Aí sim
Depois de muita preparação, estamos listos para começar a construir. Pablo está haciendo essa preparação desde o versículo 1, hasta chegar finalmente aqui no versículo 16, que é el ápice, el cume, la cumbre de la carta, onde finalmente el apóstolo está preparado para construir a casa. Ou seja, está preparado para pedir a Filemón, dueño de esclavo, que perdone a seu esclavo fugitivo Onésimo, e não só isso, lo reciba não já como esclavo, sino como mais que esclavo, como hermano amado. Pablo não tem dúvidas de que o evangelho, assim como ele mesmo habla em Romanos 1, é o poder de Deus. E esse poder não só cambia a relação rota que há entre os homens e Deus, haciendo por meio de Jesucristo paz entre nós outros e Deus, como também é poder para curar, restaurar as relações que há entre duas pessoas. Pablo creía, estava completamente convencido que o Deus que havia reconciliado a los pecadores consigo mesmo através de seu Hijo, o Senhor Jesus, também podia reconciliar a um amo e um esclavo que se haviam convertido em hermanos. Esta es la belleza, el poder del evangelio obrando en la vida de la gente. Solo el evangelio tiene el poder de unir personas tan distintas, de contextos sociais completamente opostos, e hacer de esos dos família. Só o evangelho é poderoso para ser o que vemos aqui na igreja. Gente de diferentes países, diferentes condições sociais, diferentes contextos, diferentes idades, agora, hermanos e hermanas. Só o evangelho é poderoso para ser com que brasileiro hable a na Argentina que é irmão dela. Broma, Juan. A solução que Pablo propõe para o problema é completamente surpreendente. Tão surpreendente que há visto pessoas questionarem o porquê de Pablo não ser explícito em condenar a esclavitud de seu tempo, ou não pedir para que Filemón liberte a Onésimo. O que o hecho de Pablo ser omisso quer dizer que ele é a favor da esclavitud. Imaginaos a seguinte situação, hermanos. Pablo enviou uma carta à igreja de Colossa dizendo que a igreja deveria sair por las calles de Roma protestando contra a esclavitud. Se essa carta cai na mão de um centurião romano, Pablo é morto, seus companheiros são mortos, seus colaboradores são mortos, a igreja de Colossa é destruída e não há mais história. Já está. A gente olvida que Pablo escreve como um apóstolo, não como um agente político que tem poder de provocar cambios em las estruturas muito bem definidas de sua época. A sociedade cristiana do Novo Testamento não tinha poder político para condenar ou cambiar as estruturas sociais. A esclavitud em los tempos de Pablo, desafortunadamente, era algo comum, era algo que movia a economia. Pero isso não quer dizer que Pablo é ignorante com respeito a essas estruturas. Por exemplo, na sociedade romana, de los dias de Pablo, los esposos, por lei, a eles era permitido pegar as suas esposas, e há relatos que indicam que eles poderiam matá-las. Quando Pablo escreve do tema a los de Éfeso, não habla assim, devemos ser contra a lei romana que permite que o marido torture a sua esposa e filhos. Não está escrito assim na carta aos Efésios. Que Pablo hace? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amou a igreja.
Sacrifiquem-se por elas, deem sua vida por elas, cuidem de elas como se fuera seu próprio corpo. Pablo não está preocupado com as construções sociais, lo que a sociedade dele definia como correto. Ele sabe que o mundo é caído. Ele está preocupado com o poder que o evangelho tem no coração de creyente e de como este cambio interior afetará as relações del convertido com outras pessoas. Muito providencial a classe bíblica de hoje sobre esse tema. Um marido creyente amará sua esposa, dá igual o que a lei habla. De la mesma maneira, um amo, um dueño de escravo, amará seu escravo como a si mesmo. Dá igual o que a sociedade habla. Nós, como creyentes, hermanos, somos chamados a viver en el presente como se o reino de Deus hubiera llegado, como se a nova criação já estuviera ocorrendo desde que Jesus murió e ressuscitou. Para nós, creyentes cristianos, o reino chegou. Ha llegado na nova vida. Ha llegado la nueva creación, ha llegado la nueva forma de ver el mundo, la realidad, sus conflictos, la sociedad, los hombres, las mujeres, la naturaleza. Ya llegó para nosotros. Considerar um escravo como hermano amado é algo muito mais poderoso que qualquer outra solução. É muito mais poderoso, muito mais efetivo. O que Pablo ensina, não só nesta carta de Filemón, sino em outras partes das Escrituras, é que o amor é a melhor solução. Este amor é a resposta ao amor que Deus tem por nós, seus filhos. E neste amor de Cristo, não há grego nem judío, circuncisão ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Como é importante pensar em la transformação que o Evangelho hace em nós, principalmente nos dias de hoje. Há muitos creyentes que, en el deseo de cambiar o mundo, têm ojos solo para as coisas gordas, pero se olvidam de viver o cristianismo em la realidade que Deus nos ha puesto. Nosso irmão Jordi comentando, russo de gente que se relaciona com outros de trabalho, pero não habla de Senhor para eles, para os vecinos. Não cria relações com essa gente, com a gente. Há uma frase muito conhecida de um ex-marinheiro americano, não sei se vocês conhecem, é: se queres cambiar o mundo, começa por tender tu cama. La gente deseja evangelizar todo o Instagram, pero não habla de Jesus ao vecino ao lado. Protesta contra os roubos de los políticos, pero intenta evadir os impuestos. Condena o adultério, pero engaña a esposa com pornografia. Queremos cambiar o mundo, pero não somos la sal ou la luz em meio de nossos amigos ou companheiros de trabalho. El amado del Evangelho é que seamos a diferença no contexto em que Deus nos ha puesto. Da igual se tu eres uma pessoa com muita influência ou não. Se tu eres político, por exemplo, as leis justas, que reflejam o caráter de Deus. Assim como muitos políticos, devemos muito a los políticos creyentes, a las pessoas com influência política, que eram creyentes que lutaram contra a esclavitud no século XX, XIX e XX. Se tu eres um empleado, trabalha como se fuera para o próprio Deus. Se tu eres um marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se tu eres um hijo ou uma hija, obedeça a tus padres em todo. Se tu eres el zapatero convertido que perguntou a Lutero que devia ser para servir bem a Deus, em las palavras del reformador, haz um bom sapato e vende-lo a um preço justo. Como o Evangelho está impactando a gente que está cerca de ti?
Como o amor ao prójimo hace com que tu trabalhe tus relações personales. A igreja não é chamada para redimir a este mundo. A igreja não é chamada para redimir as estruturas sociais que há aqui. Este mundo é o que é. Devemos ser sal desta terra, porque ela não tem sabor e está podrida. Devemos ser a luz do mundo, porque ele está em tinieblas. Devemos viver como um exército de redimidos, um exército de inconformados com este siglo, um exército que tem como arma o amor a Deus e o amor ao prójimo. Um exército em um mundo caído que anela ardentemente sua redenção final. E esta redenção chegará. Porque também a criação mesma será libertada da esclavitud e corrupção a la libertad gloriosa de los hijos, a la libertad gloriosa de los hijos de Deus. A criação mesma será libertada. O trabalho da igreja é predicar e viver o evangelho. Viva o evangelho no contexto donde Deus te ha puesto. Esta é nossa missão. Este é nosso dever como creyentes. Perdonar, reconciliar e amar. Que salgamos desta manhã com essas 3 palavritas em nossos corações. E que Deus nos ajude a reflejar o caráter de Cristo em nossas vidas e também em nossas relações personais. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te damos as graças por tão bendita palavra que temos aqui em nossas mãos, Deus. Tão bendita palavra que nos ensina a perdonar, a reconciliar-nos, a amar uns aos outros, Deus. Que o Espírito Santo llene nossos corações para que podamos restaurar nossas relações, Deus. Desear relações melhores entre nós mesmos, Deus. Que deseemos amar cada vez mais uns aos outros, que perdonemos mais, Deus, e que desta maneira podamos reflejar tu caráter para este mundo. Sabemos que estamos em um mundo caído, sabemos que no mundo há tinieblas, mas temos a esperança, Deus, que assim como o Senhor ha redimido tu pueblo, tu redimirás todas as coisas. Como aguardamos ansiosos, Deus, junto com toda a criação, a venida de nosso Senhor. Maranata, hora viene, Senhor. Que está ali, o Senhor siga dando poder à tua igreja, para que nós outros amemos cada vez mais a ti e amemos cada vez mais a nosso prójimo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a construir cada vez mais relações aqui entre nós outros mesmos, aqui na igreja local, Deus, para que tu nome seja glorificado, para que a gente fora entenda com quão grande amor tu nos amaste, Deus. Bendiga nossas vidas, Senhor, e bendiga a vida de cada de mis irmãs, é o que te pido, em nome do Senhor Jesus.